Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Aqui, conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, para falar um pouco mais da Palavra de Deus. Tudo bem, pastor Sérgio? Seja bem-vindo. Tudo bem, uma boa noite a todos do estúdio aí, boa noite a todos da audiência do programa. Muita alegria no retorno ao programa que sempre, há tantos anos a gente tem aqui essa bênção de Deus de falar com todas as pessoas que acessam esse canal aí. Que Deus esteja abençoando aí cada vez mais a vida de vocês, que nos ouve com paciência, e creio que alguma coisa de grande proveito Deus tem feito através dessas palavras desses anos todos. Verdade, eu tenho certeza, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. Então, estamos aqui para ouvir um pouco mais. E também, logicamente, para ouvir, vamos perguntar. Eu gostaria de falar um pouquinho, de perguntar sobre uma passagem que está no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, que diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, que o senhor pudesse comentar, porque as pessoas estão sempre querendo agradar as outras pessoas e às vezes é um esforço difícil, né? É interessante ver a fonte desse falar. Foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, que era um homem que servia fielmente a Deus, e isto está registrado no livro de Gálatas 1:10, Uhum. Então todos que têm Bíblia em casa podem estar acompanhando essa palavra, se certificando que são palavras inspiradas por Deus, o que ele falou nesse momento aí. Agora, o que ele diz, dá para a gente fazer uma renovação mental muito grande nas nossas vidas hoje, em nossas atividades como familiar, como profissional, como homem social, como homem de congregação espiritual, Nós temos assim que aplicar esse ensinamento do Espírito Santo na nossa vida, que vai sempre respingar em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que observar esse princípio que o Espírito Santo fez Paulo falar e escrever. Então ele diz coisas muito importantes. Hoje, na nossa vida natural, nós temos ensinamentos errôneos, princípios que não são de Deus, e eu vejo uma série de pessoas mutilando suas vidas porque querem agradar a homens. Pessoas que ficam com sérios problemas psicológicos, com medo de homens. Pessoas que sofrem muito por causa disso. Não quero desagradar esse, eu faço coisas erradas, então. Não quero frustrar a imagem que eu tenho. Eu preciso, então, ser falso com as pessoas para que a gente tenha paz com todos. Parece assim que ele é um Deus que pode equacionar todas essas coisas, Eu quero até dizer aqui, antes da gente comentar mais a miúde aí, profundamente aí, de que Jesus não agradou a todos. Então, olha, isso aí é um grande exemplo, E fez tudo perfeitamente. Jesus foi um homem reto, fiel a Deus, que é a única verdade, porque não existe outra verdade além da verdade divina. As pessoas tentam, na história, tentar fazer as pessoas acreditar em muitas coisas que são totalmente parciais, mas não estão crendo que existe uma única verdade. Hoje as crenças das pessoas são as mais variadas. No tempo passado também era assim, mas todos que obedecem a Deus têm sucesso. Isso eu já vi, porque o conceito de sucesso natural, humano,
é ter dinheiro, né? Hoje a métrica da aprovação a competência de uma pessoa, se ele tem patrimônio, se ele tem dinheiro, então aquele homem é um homem de sucesso. Mas quantas pessoas matam e se matam por dinheiro, não é? Eu não vejo dessa forma. Isso não é uma base para a gente entender os verdadeiros princípios que são de Deus e que são mais importantes para o homem ter paz e qualidade de vida. Então o apóstolo diz aí, olha, eu não vim para a terra para agradar homens como prioridade. Não, eu vim para a terra e hoje eu quero falar para vocês que, sendo fiel e obediente e temente a Deus, que eu possa agradar a todos que também creem em Deus, né? Então, eu não preciso fazer nenhum esforço para agradar pai, mãe, chefe, amigos. Eu não preciso fazer nada para. Eu não posso olhar para eles para agradar eles. Eu tenho que olhar para Deus para agradar a todos. E se dentre desses todos, tem 2, 3 ou 20, 30 que não gostam do que eu estou falando, eles não estão gostando de mim, eles não estão gostando de Deus. Porque o testemunho de vida da pessoa é que determina em quem ele crê e quem está governando ele. Então, se as minhas palavras desagradam a alguns e agradam a muitos outros, isso é uma coisa que eu tenho que saber se eu estou sendo fiel para Deus. Se eu estou sendo fiel para Deus, eles podem pensar o que eles querem. Eu gostaria que todos ficassem satisfeitos e felizes com o que eu estou vivendo e fazendo. Mas muitos não pensam assim, não sentem assim. E eles têm todo o direito de pensar dessa forma, né? É verdade. As pessoas podem pensar o que querem a respeito, né, da gente, mas nem por isso nós seremos diferentes, né? Então, a única diferença, eu creio que nós precisamos fazer é dar testemunho de Deus, né, de andar, porque muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas daí não praticam, então do que adianta também, né? Então tem que crer e praticar, né? Porque senão realmente aí não faz sentido, não é? Bem, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos para dar continuidade a este programa. Estamos de volta e continuamos a falar sobre a questão de agradar pessoas ou agradar a Deus, e o pastor há pouco comentou sobre a questão de agradar aqueles que creem, né? Mas eu creio que tanto os que estão querendo agradar quanto aqueles a quem a pessoa está querendo agradar, elas têm que andar dentro daquela verdade de Deus, se crê em Deus, né? Serem testemunhas de Deus, praticar o que diz, porque senão também não funciona, não é? Com certeza. Em Atos, capítulo 1, verso 8, quem está em casa pode anotar aí para ver, Jesus diz que eu estou chamando pecadores para o reino de Deus e estou salvando almas para que vocês, quando ainda estiverem na terra, sejam minhas testemunhas. Então, o que é um testemunho? Testemunho é um produto da minha fidelidade a Deus, da minha obediência a Deus. Não existe testemunho sem ser enquadrar dentro disso que eu estou falando. Porque eu posso ter um viver que é moral, que é respeitador, que eu sou uma pessoa polida, e que tem habilidades para viver no meio de muitas pessoas com diferentes temperamentos, mas se eu não estou testemunhando de Deus o meu viver, que é um produto da obediência à verdade, a única verdade, aquilo não é um testemunho de Deus. É bom que as pessoas tenham esse entendimento. Sim. Né?
Porque aquela pessoa é uma pessoa muito boa. Mas por que ela é boa? Porque o meu comportamento depende de concepções internas que eu tenho, de crenças que eu tenho, de cultura, de formação cultural que eu tenho. Então, quem é o autor dos princípios que estão aqui dentro, que me faz ser daquele jeito aqui fora? Né? Então, quando eu sou genuíno na obediência a Deus e dou um testemunho de vida, no comprar, no vender, na família, no trabalho, aonde eu estiver, nos negócios, essa pessoa está dando um testemunho de pessoa correta, honesta, fiel, que quer o bem comum, que não quer passar a perna em ninguém, que não é egoísta. Poxa, quem é assim? As pessoas logo vão se lembrar dos princípios de Deus. Digo, mas então quem está dirigindo subjetivamente essa pessoa é o Espírito Santo. Todos vão chegar a essa conclusão. Porque o homem natural não é assim. A gente tem que entender isso. Ele não nasce assim. Ele precisa de uma intervenção divina e processar a transformação mental para que ele tenha uma conduta adequada aquilo que ele crê no coração. Porque quando tu vê as atitudes das pessoas, tu não está vendo quem é a pessoa. Mas a atitude leva você a compreender o íntimo daquela pessoa, no que ela crê, como ela trata os outros, como ela se acha, como ela tem conceito de si mesma, como ela encara a crença espiritual, onde ela busca as informações de vida. Então tudo depende do que está aqui dentro para você mostrar o que está lá fora. Né? Por mais teatral que a pessoa queira fazer uma falsificação de uma vida justa, um dia ela vai ser exposta por ela mesma. Ela não consegue manter esse padrão. Entende? Então tem muitos que imitam uma vida correta e honesta e dependente de Deus, mas daqui um pouco as unhas das garras do inimigo vai aparecer, né? E as pessoas então todas vão ver que aquilo era uma encenação para impressionar pessoas, para que todos amassem, dessem atenção para aquela pessoa, e aquele agrado é falso, que ele está fazendo às pessoas. Verdade. Um dia, né? Bem, mas tem alguns comportamentos que eu vejo que são ao contrário. A pessoa não observa todas essas coisas porque quer forjar algo a seu favor naquilo que é do seu interesse. Então, quando é confrontado com algo que é verdadeiro, a pessoa não aceita, se revolta e ainda às vezes acusa, né? Olha, como é que uma pessoa assim, que está lá na igreja, não aceita o que eu quero? Quer dizer, né, os cristãos não são aqueles que dizem amém para tudo, né, que fazem, né, que não contestam, não falam, não querem abrir talvez os olhos, né, muitas vezes da pessoa, mostrando que é diferente, porque não há interesse. Então, tanto alguns são tocados impactados por aquela verdade, como o senhor falou, mas também existe ao contrário daqueles que não aceitam por causa de, né, interesses pessoais e não querem aquilo, né? Então, às vezes é difícil a gente saber como agir ou reagir em determinadas situações, né, no dia a dia, e continuar agradando a Deus, né, quem está verdadeiramente buscando a Deus, né, a pessoa é condescendente com o erro, porque se não for vai haver contenda, né, vai desagradar a homens, às vezes desagrada falando a verdade, mas desagrada porque não há, apesar de às vezes conhecer a verdade, aquilo não interessa, né? Então o ser humano é bem complicado, não é, pastor? Sim. Veja que como a maioria das pessoas não se libertaram ainda da natureza humana pecaminosa, então o
tema interior mais importante na manifestação deles é o egoísmo. Então, o que é o egoísmo? É uma política de deificação do homem, deificação do ego humano. Então, eu quero ter mais, eu mereço mais, eu preciso de mais. E ele se torna uma pessoa que mostra que está dentro de uma ganância e não em cima de uma pauta justa de Deus. Então, um choque de egoísmo são aquilo que destrói os homens hoje, as contendas, as brigas, as demandas que tem, que geram uma série de doenças psicológicas e físicas das pessoas. Então, a humanidade está sendo destruída por causa disso. Agora, ampliando isso um pouco, assim, né, a um nível maior, né, e olhando também para essas questões sociais, né, principalmente no Brasil, a gente vê, assim, que existe uma vitimização muito grande das pessoas, né, mas que, no fundo, né, as coisas não são assim, né? As pessoas não são vítimas, né? Mas isto é usado como uma forma de dizer, né? Olha só, né? Existe esse desequilíbrio social e eu sou uma vítima, né? O que o senhor pensa a esse respeito? O que a palavra diz sobre isso? Se eu não sou uma pessoa que dou testemunho de Deus, eu nunca vou me achar vítima de nada, se eu dou um testemunho de Deus. Porque uma pessoa que está suprida por Deus a nível de caráter, de princípios, ela está pouco ligando, entende? E as coisas externas e as deformidades da relação humana, a vida experiencial das pessoas não tocam, não afetam o interior delas. Porque elas estão protegidas por uma energia divina que as ofensas das experiências naturais da vida social humana não atingem ela lá dentro, ela fica imune a isso. Ela só observa que tem anomalias, mas aquilo não afeta o seu interior. Então Deus dá uma proteção para que não haja desorganização mental, psicológica e emocional das pessoas. Elas ficam em paz por dentro, porque elas sabem que a justiça é divina e que Deus vai fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, e ela tem que aceitar. Então, quando uma pessoa se acha vítima de Deus, é porque essa pessoa não tem Deus e está sem realidade espiritual da vida humana. Porque nós somos só ofensores de Deus, não somos vítimas de Deus. Essa é a realidade. Então, o egoísmo humano chegou a um ponto hoje, assim, que todos acham que Deus tem que ser office boy de todos eles, entende? Que se eu tenho uma cobiça, se eu tenho uma vontade, se eu tenho um desejo, se eu quero ter uma coisa, Deus tem que me dar, porque Ele é Deus. Não. O me dar ou ganhar de Deus está cadeado na minha obediência e fidelidade a Deus. Porque senão até aquilo que eu vou ganhar materialmente vai ser maldição para mim. Entende? Então, quando uma pessoa se manifesta dando um testemunho de Deus diante das pessoas que não estão de acordo com as nossas maneiras, a nossa conduta, a nossa maneira de fazer e falar, mesmo que você manifeste o teu posicionamento, você agrada, de 10 agrada 8 e 2 não se agrada. Até aqueles 2 que não se agradam são convocados por Deus a uma reflexão. Por que não 8 aceitou e 2 não? Sim. Entende? Então edifica a todos, mesmo os que estão desagradados também são edificados. Sim. E chama eles para uma reflexão. E depois dessa vitimização também, muitas vezes as pessoas aí começam a ter uma autocomiseração. E aquilo começa a trazer sérios danos emocionais, não é? Sim, a rejeição, né? Que, veja bem, assim, a gente trata a Deus com indiferença. Quase todos os homens que eu conheci na minha vida tratam Deus com indiferença e sem importância.
Aí quando as pessoas estão em maus lençóis na vida, em dificuldades tremendas na vida, aí eles se achegam a Deus, não com humildade, mas reclamando que Deus os abandonou, sendo que eles nunca foram buscar Deus como Deus manda e deseja e orienta. Entende? Então, assim, nós vivemos engolfados numa linhagem de injustiça humana contra Deus e achamos que somos vítimas, como você falou. Sim. E aí vem várias outras coisas, né? É mais fácil acusar Deus ou acusar as outras pessoas do que olhar para dentro de si próprio, né? E às vezes cogitar que, né, se possa estar errado. Bem, pastor, infelizmente o programa está chegando ao final, né? Mas quero convidá-lo a estar conosco mais uma vez na próxima semana. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a toda a audiência aí. Viver